Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em João, capítulo 13, versículo 15. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Hoje eu vou usar esse pequeno versículo, utilizando um contexto ao qual Jesus lavou os pés de seus discípulos. No momento em que antecedia a ceia, a última ceia, em que ele tomaria com os seus discípulos. O Senhor ministrou essa mensagem ao meu coração e ele disse: vai, fale, mas fale da maneira em que eu estou te falando. Nesse contexto, nós vemos Jesus lavando os pés de todos os discípulos, inclusive o traidor. Jesus, ele já sabia que seria traído, mas em nenhum momento ele excluiu da mesa o traidor. Jesus, ele foi tão nobre em suas atitudes que nesse contexto diz que o Pai já havia lhe dado toda a autoridade. Ele já sabia que o diabo já estava instigando Judas e mesmo assim ele se ajoelhou e começou a lavar os pés de todos os discípulos, inclusive do traidor. Quando eu comecei a ler esse contexto e a receber da parte de Deus a instrução dessa palavra, o Senhor falava fortemente ao meu coração sobre a estratégia que o inimigo usa, muitas das vezes, para usar as pessoas que estavam ao nosso lado para nos trair. Quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas que confiávamos? Olha só, eu acho que essa é uma das estratégias mais covardes que o inimigo de nossas almas ele usa para nos atingir. Porque ele consegue nos atingir de uma maneira certeira. Porque uma pessoa estranha, ela não vai nos trair. Um estranho não vai nos decepcionar. Geralmente quem nos trai e nos decepciona é alguém em quem confiamos. É alguém em quem senta na mesa com a gente. É alguém em que muitas das vezes nós fazemos como Jesus fez aqui. Lavamos os pés. Meu irmão e minha irmã, essa mensagem que eu quero trazer para você hoje diz muito sobre a nobreza de Jesus. Mas também diz muito sobre o quanto nós devemos fazer exatamente como o versículo que acabei de ler, seguir o exemplo de Jesus. Não é fácil lavar os pés do traidor. Não é fácil sentar à mesa junto ao traidor. Não é fácil caminhar se esquivando de situações as quais você tem que lidar com alguém que você sabe que te traiu ou que vai te trair. Mas eu quero dizer a você que é necessário que você comece a compreender a preciosidade de seguir o exemplo de Jesus. Jesus, nesse contexto, ele ensina sobre a nobreza de lavar os pés uns dos outros para que tenhamos comunhão. Ele mostra claramente que a comunhão também está em partir o pão à mesa. Mas a mensagem que eu estou trazendo para você hoje é um discernimento sobre como nós devemos nos portar mediante aos traidores. Muitos de nós se deparam com situações assim. E eu quero dizer a você que hoje o Senhor me trouxe aqui para trazer para você uma instrução que pode ser que você já tenha ouvido, mas é tão difícil aplicar na prática. Nós todos sabemos que o inimigo de nossas almas, ele cria estratégias para nos ferir. Ele usa as pessoas que estão à nossa volta para nos derrubar, através de palavras, de ações, através de traições. Quantos de nós perdemos a confiança porque fomos traídos por aqueles que nós confiávamos? Hoje eu quero dizer a você
que quando o inimigo de nossas almas, ele nos atinge dessa maneira, ele muitas das vezes nos deixa cegado. Ele faz com que nós sentimos uma dor tão profunda em nossa alma que nós ficamos cegos. Essa cegueira faz a gente olhar para o traidor sem compreender que por trás do traidor há uma estratégia maligna. Eu sempre repito nos áudios e volto a repetir. A nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Mas como é difícil a gente se recordar disso quando somos atingidos na alma. Olha só, meu irmão e minha irmã, eu não estou fugindo do contexto, não. O Senhor ministrou ao meu coração que muitos de nós passamos por circunstâncias muito parecidas com a de Jesus, que lavou os pés do traidor. Jesus, ele não rejeitou o traidor, perceba, ele não lavou os pés de todos os discípulos e disse: não, Judas, você vai me trair, você já está tramando contra mim, então dá licença que os seus pés eu não vou lavar. Não, Jesus foi nobre, ele foi superior, ele entregou tudo aquilo que ele tinha, até mesmo para o traidor. A mensagem que eu quero trazer para você hoje, que está me ouvindo, é que você precisa compreender que Jesus, ele não podia negar a sua própria natureza. Ele tinha que ser quem ele foi chamado para ser. Ele foi chamado para ser pelo Pai o Salvador, e ele não podia naquele momento receber a estratégia maligna em seu coração e excluir o traidor, mas ele precisava entregar até mesmo ao traidor o amor que o Pai havia entregado a ele. Eu quero dizer a você que você deve, mesmo que você tenha passado por circunstâncias semelhantes às de Jesus, de ter sentado na mesa com o traidor, de ter lavado os pés do traidor, de ter confiado no traidor, é necessário que você não se deixe levar pelos dados inflamados do maligno, mas que você seja superior a isso, entendendo que o traidor precisa da sua compaixão. Olha só, o traidor muitas das vezes é alguém fraco. O traidor muitas das vezes é alguém cegado. O traidor muitas das vezes é alguém alvejado malignamente e precisa de compaixão. O Senhor nos chama a orar por nossos inimigos. Ele nos chama a ter um posicionamento ao qual a gente não deixe de ser quem Deus nos chamou para ser. Nós não devemos fazer o bem somente àqueles que nos fazem o bem, mas nós devemos fazer como Jesus fez. Jesus também lavou o pé de Judas. Jesus também cortou o pão e serviu a Judas. Jesus sentou na mesa com o traidor. E Jesus não deixou de ser quem ele era por causa do traidor. Quantos de nós somos atingidos por dados inflamados e deixamos que o inimigo de nossas almas inflame tanto o nosso coração que ficamos cegos de dor? E cegos de dor, nós excluímos os traidores sem perceber que eles são os principais necessitados do amor de Deus. Perceba, eu não estou aqui dizendo a você que quem te traiu é inocente. Não, o Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Mas eu estou dizendo a você que ele também merece misericórdia. Essa pessoa também merece compaixão. É necessário que nós buscamos em Deus perdoar aqueles que nos traíram e deixar que o Senhor julgue os erros dos traidores. Mas que a gente tenha o exemplo de Jesus, que não deixou em nenhum momento se levar pela traição de Judas. Jesus poderia, através da sua autoridade, expulsar Judas. Jesus poderia naquele momento não ter lavado os pés de Judas. Jesus poderia naquele momento nem ter ceado com Judas. Mas Jesus se manteve íntegro a quem Deus chamou ele para ser. Por isso hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo, não abandone o seu chamado, a sua posição, quem Deus te chamou para ser. Não se sinta vítima, mas se levante em autoridade, repreendendo todo dado inflamado, entendendo que o inimigo de sua alma, ele vai sim usar os que estão mais enfraquecidos para te trair, vai usar os que estão mais enfraquecidos para te ofender, vai usar os que estão mais enfraquecidos para te ferir, mas você precisa estar fortalecido na rocha, você precisa estar fortalecido em Cristo e fazer exatamente da maneira com que eu li o versículo aqui, usar o exemplo de Jesus. Aqui o Senhor nos ensina a servir o nosso próximo e ele não está distinguindo quem é o nosso próximo. Perceba, ele se faz grande quando se faz pequeno, servindo e lavando os pés dos discípulos, e muito mais superior ainda ele é quando lava os pés daquele que ia traí-lo. Por isso hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo,
que é necessário que você seja superior aos dardos inflamados do inimigo e não seja alguém que se posiciona como uma vítima, que foi traído e, poxa, você foi traído, coitado de você. Não. Você vai se levantar como servo do Senhor e vai se colocar na posição de entender que o Senhor te chamou para interceder por aqueles que foram pequenos, que foram enfraquecidos, que foram capazes de te trair porque foram usados pelo maligno. Não deixe de ser quem Deus te chamou para ser. Não aceite esse título de vítima traída, mas posicione-se como uma autoridade que o Senhor está te chamando e tenha compaixão daqueles que não puderam se esquivar do mal e acabaram te traindo. Perceba, a nobreza de Jesus em se compadecer e não excluir Judas mostra claramente que Jesus já tinha consciência de que Judas estava indo numa direção de destruição. Judas estava indo, o traidor estava indo na direção da destruição. O que nós, servos de Deus, devemos fazer quando vemos alguém nessa posição? Devemos ter compaixão, pedir a Deus misericórdia e não nos sentirmos inferiores a Ele, mas perceber que nós estamos numa posição em que devemos seguir o exemplo de Cristo, sendo superior, sendo quem Deus nos chamou para ser. Olha só, eu vou finalizar essa mensagem só trazendo para você uma expansão de consciência. Eu quero que você imagine nesse momento o inimigo de nossas almas sentado numa mesa tramando contra a sua vida. E como que ele faz esse trama? Como que ele cria essa estratégia? Ele olha para a pessoa que você confia. Ele busca nessa pessoa a fraqueza, a maior fraqueza dessa pessoa. Assim como o inimigo fez com Judas, usou a fraqueza de Judas para que ele vendesse Jesus. E buscando a fraqueza dessa pessoa, o inimigo ele cria circunstâncias para fazer essa pessoa cair. E ele é tão astuto que ele pensa, quando essa pessoa cair e trair a outra, automaticamente eu consigo alvejar as duas. Eu derrubo uma e machuco a outra. E a outra machucada não vai conseguir se levantar. Eu quero dizer a você que tendo essa clareza do que está sendo feito com você, é necessário que você se levante e não aceite nenhuma condenação. Não aceite a posição de alguém que foi atingido pelo maligno, mas entenda que essa pessoa que te traiu, ela é digna de misericórdia. Ela é alguém que precisa da sua compaixão. É necessário que você se levante e faça exatamente como Jesus fez aqui. Não deixe de ser quem Deus te chamou para ser. Mesmo que em determinados momentos você tenha que lidar com o traidor, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não faça o bem apenas para aqueles que não te traem, mas faça também para os que te traem. Mantenha-se na posição de autoridade. Mantenha-se na posição que o Senhor te chamou para ser. Nesse versículo eu li claramente: eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz. Jesus está dizendo claramente, ele nos ensinou que ser grande e nobre é servir, e é servir inclusive aqueles que nos traem. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração, e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, quantos de nós muitas das vezes somos traídos, perdemos a confiança, somos decepcionados por pessoas que nós confiávamos. Mas eu quero pedir ao Senhor nesse momento que possa trazer uma grande dose de cura para as nossas almas, cura, Senhor, para essa pessoa que está ouvindo. Eu não sei o que essa pessoa passou, eu não sei como ela está se sentindo, mas o Senhor sabe porque trouxe ela aqui. Então toca agora, Senhor, nesse coração, toca agora. Vá tocando, Senhor, e tirando toda a dor. Vá tocando, Senhor, e tirando todo o ressentimento. Vá tocando e tirando toda a amargura. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual que o inimigo quis colocar. Tira todo o ressentimento, Senhor, e ajude essa pessoa a sentir nesse momento o Senhor lavando a alma dela. Que essa pessoa possa, a partir dessa palavra, se levantar para ser quem o Senhor chamou essa pessoa para ser. Que ela possa seguir o seu exemplo e entender, Senhor, que ela deve servir até mesmo aqueles que foram fracos, aqueles que não foram dignos de confiança, aqueles que se deixaram levar pelo inimigo. Que em nome de Jesus, a partir dessa oração, essa pessoa não se mantenha mais com nenhum ressentimento no coração, com nenhuma mágoa,
Que essa pessoa não se mantenha mais, Senhor, olhando para o traidor como um inimigo, mas que essa pessoa possa olhar para o traidor como uma pessoa que merece misericórdia, que merece compaixão, que merece receber intercessão para que possa se arrepender também de ter traído. E em nome de Jesus, a partir dessa oração, essa pessoa receba paz no coração. Tira, Senhor, todos os pensamentos que vêm oprimindo essa pessoa. Se essa pessoa está com pensamentos negativos que ficam fazendo ela reviver o passado, reviver algum tipo de traição, reviver algum tipo de ofensa, reviver algum dado inflamado, faz uma limpeza agora, Senhor. Faz agora, porque o Senhor sabe do que essa pessoa precisa. Toca agora. Em nome de Jesus, que através dessa oração, dessa ministração, o Senhor possa fazer um divisor de águas, onde o Senhor arranca toda a dor do passado e faz essa pessoa ter um novo posicionamento mediante a essa circunstância. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E você confirma com o seu amém.